Você sabia que um dos apóstolos mais misteriosos, Tadeu, também é conhecido como o santo das causas impossíveis? Em meio a perseguições, dúvidas e milagres, sua trajetória desafia o esquecimento e inspira corações até hoje. Seja bem-vindo ao canal Bíblia em Cores, onde as histórias ganham vida e cada personagem revela lições profundas para o nosso tempo. Hoje, mergulharemos na vida do apóstolo Tadeu, explorando suas origens, feitos e o legado que atravessa séculos. Prepare-se para uma jornada de fé, coragem e esperança, que pode transformar a sua maneira de enxergar os desafios do cotidiano. Imagine um homem simples, chamado para seguir Jesus, enfrentando perigos e incertezas, mas movido por uma fé inabalável. Quem foi Tadeu? Por que ele é tão pouco mencionado, mas tão reverenciado? E como sua história pode impactar a sua vida hoje? Fique conosco até o final, pois cada detalhe pode ser a resposta que você procura para suas dúvidas e lutas. Se esta história já tocou seu coração, inscreva-se agora no canal. Compartilhe com alguém que precisa de esperança e deixe nos comentários qual é a sua maior dúvida sobre os apóstolos. Juntos, vamos construir uma comunidade de fé, acolhimento e aprendizado. A história de Tadeu começa envolta em mistério, mas também em esperança. Ele é lembrado por muitos como o apóstolo das causas impossíveis, aquele a quem recorremos nos momentos mais difíceis, quando tudo parece perdido. Mas por que Tadeu ganhou esse título? O que fez dele um símbolo de fé perseverante e confiança inabalável? Hoje, vamos desvendar não apenas os fatos, mas também os sentimentos, os desafios e as escolhas que moldaram sua jornada ao lado de Jesus. No canal Bíblia em Cores, nosso compromisso é trazer à tona as nuances de cada personagem bíblico, mostrando que por trás de nomes e títulos existem homens e mulheres reais, com dúvidas, medos e sonhos. Tadeu não foi diferente. Ele caminhou com Jesus, ouviu suas palavras, testemunhou milagres e enfrentou perseguições. Sua vida nos convida a olhar para além do óbvio, a buscar sentido mesmo quando as respostas parecem distantes. Imagine-se na Galileia do primeiro século, sentindo o peso da opressão romana, ouvindo rumores sobre um novo mestre que cura, ensina e desafia as autoridades. Tadeu, como tantos outros, foi atraído por essa mensagem de esperança. Mas aceitar o chamado de Jesus exigia coragem. Era preciso deixar família, trabalho e segurança para trás. Era preciso confiar no invisível, acreditar no impossível. Ao longo desta série, vamos explorar não só os relatos bíblicos, mas também as tradições e registros históricos que nos ajudam a reconstruir a trajetória de Tadeu. Vamos analisar suas palavras, suas dúvidas, suas ações e, acima de tudo, o impacto que ele teve na vida daqueles que o cercaram. Você vai descobrir como um homem aparentemente comum se tornou um pilar da fé cristã, inspiração para milhões ao redor do mundo. E você, já sentiu que sua vida está marcada por desafios impossíveis? Já pensou em desistir diante das dificuldades? A história de Tadeu mostra que a fé pode transformar o impossível em realidade, que a esperança é mais forte do que o medo e que cada um de nós é chamado a fazer diferença, mesmo quando ninguém está olhando. Se você acredita que histórias como essa têm o poder de transformar vidas, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e convide mais pessoas para fazerem parte da nossa comunidade. Juntos, vamos descobrir que, assim como Tadeu, somos chamados a ser luz em meio às trevas. Ao longo dos séculos, Tadeu foi lembrado por sua humildade e por sua disposição em servir, mesmo quando não era o centro das atenções. Diferente de Pedro, que era impulsivo e falava em nome do grupo, ou de João, o discípulo amado, Tadeu aparece poucas vezes nos evangelhos. Mas cada menção carrega um peso especial.
Ele representa todos aqueles que servem em silêncio, que não buscam glória, mas cumprem seu papel com dedicação e amor. A tradição cristã, especialmente a oriental, guarda com carinho a memória de Tadeu. Ele é venerado como um dos primeiros missionários a levar o evangelho para além das fronteiras da Judéia. Segundo relatos antigos, Tadeu teria pregado na Mesopotâmia, na Síria e até na Pérsia, enfrentando perigos, rejeição e perseguição. Sua coragem e fidelidade inspiraram comunidades inteiras e muitos milagres são atribuídos à sua intercessão. No imaginário popular, Tadeu tornou-se símbolo de esperança para quem enfrenta situações desesperadoras. Igrejas e capelas dedicadas a ele se espalharam pelo mundo, e sua devoção cresce especialmente entre os que buscam consolo para dores profundas. Mas, mais do que um santo das causas impossíveis, Tadeu nos ensina sobre a importância de permanecer firme, mesmo quando não há reconhecimento ou aplausos. Neste vídeo, vamos juntos desvendar as camadas dessa história, explorando não só os fatos, mas também os sentimentos e as lições que atravessam os séculos. Prepare-se para se emocionar, refletir e, quem sabe, encontrar respostas para seus próprios desafios. Afinal, a vida de Tadeu é um convite à esperança, à coragem e à fé que não desiste. Se você sente que precisa de uma palavra de ânimo hoje, escreva nos comentários: "Eu creio no impossível", e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança. Vamos espalhar essa mensagem de fé e fortalecer nossa comunidade. Ao nos aprofundarmos na figura de Tadeu, percebemos que sua história é, na verdade, um convite para todos que já se sentiram esquecidos ou pequenos diante dos grandes desafios da vida. Ele não buscou holofotes, mas deixou marcas profundas por onde passou. Em cada geração, pessoas comuns encontram em Tadeu um espelho. Alguém que, mesmo sem destaque, foi instrumento de milagres e transformação. Não é à toa que, ao longo dos séculos, multidões passaram a recorrer a ele em momentos de aflição, confiando que sua intercessão pode abrir portas onde não há saída. A devoção a Tadeu atravessa fronteiras e culturas. Na América Latina, especialmente no Brasil, seu nome está presente em milhares de igrejas, capelas e comunidades. Festas, procissões e novenas reúnem fiéis que testemunham graças alcançadas pela fé e pela oração. Em outros continentes, como Europa e Ásia, Tadeu é lembrado como apóstolo missionário, símbolo de coragem para enfrentar o desconhecido. Sua imagem, geralmente representada com um medalhão de Jesus no peito, lembra a todos que carregamos a presença de Cristo em nossos corações, mesmo nas situações mais difíceis. O mistério que envolve Tadeu também nos ensina sobre o valor do silêncio e da escuta. Em um mundo barulhento, onde muitos buscam reconhecimento imediato, ele nos mostra que a verdadeira grandeza está em servir com humildade e confiar no tempo de Deus. Essa lição é atual e necessária. Quantas vezes nos sentimos invisíveis, achando que nossas ações não fazem diferença? Tadeu nos lembra que para Deus nada passa despercebido. Neste canal, queremos que você se sinta parte dessa história. Cada vídeo é pensado para acolher suas dúvidas, fortalecer sua fé e mostrar que, mesmo diante do impossível, há esperança. Por isso, convidamos você a interagir. Conte nos comentários de onde você nos assiste, compartilhe seu testemunho de superação e ajude a espalhar essa mensagem de amor e fé. Juntos, somos mais fortes. Ao pensar em Tadeu, é impossível não refletir sobre o poder da perseverança silenciosa. Em tempos de incerteza, quando o medo e a dúvida ameaçam paralisar nossos passos, a vida desse apóstolo nos convida a confiar sem reservas, mesmo quando não entendemos o propósito de cada desafio. Tadeu caminhou ao lado de Jesus, presenciou milagres, ouviu parábolas e ainda assim não teve suas dúvidas ignoradas.
Pelo contrário, sua busca por respostas foi acolhida pelo Mestre, mostrando que a fé verdadeira não exclui questionamentos, mas os transforma em oportunidades de crescimento. O chamado de Tadeu ecoa até hoje. Não é preciso ser famoso, eloquente ou poderoso para fazer diferença no mundo. Basta estar disposto a servir, a amar e a perseverar. Essa mensagem é especialmente relevante para quem sente que suas orações não são ouvidas ou que seus esforços passam despercebidos. Se você já se sentiu assim, saiba que está em boa companhia. Tadeu nos ensina que Deus vê o coração e recompensa a fidelidade, mesmo quando ninguém mais percebe. No decorrer deste vídeo, você vai perceber que a trajetória de Tadeu é repleta de momentos de coragem, entrega e esperança. Ele enfrentou perigos, cruzou fronteiras e anunciou a mensagem de Jesus em terras distantes, sem jamais abandonar sua missão. Seu exemplo nos desafia a sair da zona de conforto e a confiar que com Deus até o impossível se torna possível. Queremos que você faça parte dessa jornada conosco. Deixe seu amém nos comentários se você acredita que Deus pode agir em sua vida, mesmo nas situações mais difíceis. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma palavra de fé e ajude a espalhar esperança em tempos de incerteza. Aqui, cada história é uma semente de transformação. Ao longo dos próximos minutos, você vai perceber que a história de Tadeu é mais do que uma narrativa antiga. É um convite para que cada um de nós descubra o valor de ser fiel, mesmo quando ninguém está olhando. Em uma sociedade que valoriza o sucesso imediato e a visibilidade, Tadeu nos ensina que a verdadeira grandeza está na constância, no serviço e na esperança que não se apaga diante das dificuldades. Muitos estudiosos destacam que o nome de Tadeu aparece em listas apostólicas e em episódios pontuais, como na última ceia, mas quase nunca em destaque. Isso, porém, não diminui sua importância. Pelo contrário, revela que o reino de Deus é construído também por aqueles que agem no anonimato, que sustentam a missão com orações, gestos de bondade e palavras de encorajamento. Se você já se sentiu invisível, lembre-se, Deus conhece cada sacrifício, cada lágrima e cada gesto de amor. A tradição cristã conta que Tadeu, após Pentecostes, foi um dos primeiros a sair em missão, levando a mensagem de Jesus para terras distantes. Ele enfrentou perseguições, incompreensões e até ameaças de morte, mas não recuou. Sua coragem inspira todos que hoje precisam permanecer firmes diante de adversidades. Não importa o tamanho do seu desafio. A fé de Tadeu mostra que é possível vencer, mesmo quando tudo parece impossível. Aqui no Bíblia em Cores, acreditamos que cada história bíblica é uma ponte entre o passado e o presente, entre a palavra e a vida real. Por isso, convidamos você a mergulhar conosco nessa jornada, a se permitir ser tocado pela vida de Tadeu e a compartilhar suas experiências. Escreva nos comentários qual é o seu maior desafio hoje e como a fé tem te ajudado a seguir em frente. Juntos, vamos criar uma corrente de esperança, mostrando que, assim como Tadeu, somos chamados a ser instrumentos de transformação. Se este conteúdo faz sentido para você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com quem precisa de uma palavra de fé. Vamos juntos colorir o mundo com as histórias da Bíblia e fortalecer nossa comunidade de esperança. No cenário efervescente do primeiro século, a Palestina era um território marcado por contrastes e tensões. O povo judeu vivia sob o domínio do Império Romano, enfrentando altos impostos, repressão militar e uma constante expectativa pela chegada do Messias prometido. Era uma época de esperança e ansiedade, onde tradições antigas se misturavam a novos desafios. Nesse contexto, a Galileia, região de origem de muitos discípulos, destacava-se pela simplicidade de seu povo,
pela vida rural e pela religiosidade profunda, mas também por ser vista com certo preconceito pelos habitantes de Jerusalém. É nesse ambiente que surge Tadeu, também chamado de Judas Tadeu ou Lebeu. As Escrituras o apresentam nas listas dos 12 apóstolos, como em Mateus 10:3 e Lucas 6:16, mas raramente detalham suas ações, o que só aumenta o mistério ao seu redor. A tradição cristã sugere que Tadeu era parente de Jesus, filho de Cleopas e Maria, embora estudiosos debatam essa relação. O importante é que, independentemente de sua origem exata, Tadeu foi escolhido para uma missão grandiosa: ser testemunha viva da mensagem de Jesus em meio a um mundo em transformação. A Palestina daquela época era um verdadeiro mosaico cultural. Judeus conviviam com romanos, gregos e outros povos, gerando uma mistura de costumes, línguas e crenças. A opressão romana era sentida no cotidiano, mas também havia um fervor religioso que alimentava a esperança de libertação. Os apóstolos, incluindo Tadeu, viviam essa tensão diariamente. Eram chamados a anunciar uma mensagem de amor e salvação em meio à desconfiança, ao medo e à expectativa messiânica. O nome Tadeu, que pode significar coração valente ou generoso, já revela traços de sua personalidade. Ele também é chamado de Judas, mas não deve ser confundido com Judas Iscariotes, o traidor. Em João 14:22, Tadeu faz uma pergunta a Jesus que demonstra sua busca sincera por entendimento. Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Essa curiosidade e desejo de aprender são marcas do discípulo comprometido, que representa todos aqueles que buscam compreender os mistérios da fé. Você já imaginou viver em um tempo de tanta incerteza, ouvindo rumores sobre um novo mestre que cura, ensina e desafia as autoridades? Como seria deixar tudo para trás e seguir esse chamado? Compartilhe suas impressões nos comentários e marque alguém que gostaria de conhecer mais sobre os apóstolos. A Galileia, região onde Tadeu provavelmente nasceu, era conhecida por sua diversidade cultural e econômica. Agricultores, pescadores e artesãos conviviam em pequenas vilas e cidades como Cafarnaum e Nazaré, locais que mais tarde seriam palco de muitos ensinamentos e milagres de Jesus. A vida ali era simples, mas marcada por uma forte religiosidade e pela expectativa messiânica que permeava o cotidiano. Além das tensões políticas, havia também desafios religiosos. O judaísmo da época era dividido em várias seitas, como fariseus, saduceus, essênios e zelotes, cada uma com suas interpretações e práticas. Os apóstolos, incluindo Tadeu, precisavam navegar por esse cenário complexo, anunciando uma mensagem que muitas vezes confrontava as autoridades religiosas e os costumes estabelecidos. A presença romana era constante e opressora. Estradas, impostos e soldados faziam parte da rotina, lembrando a todos do domínio estrangeiro. No entanto, a fé em um Messias libertador mantinha acesa a esperança do povo. Tadeu, como discípulo, estava inserido nesse contexto de expectativa e transformação, chamado a ser testemunha de uma nova aliança entre Deus e a humanidade. O nome Tadeu, com seu significado de coração valente, reflete a coragem necessária para enfrentar esses desafios. Sua pergunta a Jesus, em João 14:22, revela um discípulo que busca compreender profundamente o propósito divino, mostrando que a fé verdadeira é acompanhada de questionamentos e desejo de crescimento espiritual. Você já pensou em como seria viver em um tempo onde a fé e a política se entrelaçavam de forma tão intensa? Como você reagiria ao chamado para seguir um mestre que desafia o status quo? Compartilhe suas reflexões nos comentários e convide amigos para conhecerem essa história inspiradora. A missão de Tadeu se destaca ainda mais quando olhamos para o contexto social de sua época.
A sociedade judaica era profundamente marcada por tradições familiares, respeito à lei e uma expectativa quase palpável de mudança. O cotidiano era permeado por festas religiosas, peregrinações ao templo em Jerusalém e debates sobre a melhor forma de servir a Deus em meio à opressão romana. Tadeu, como os demais apóstolos, vivia entre o desejo de libertação nacional e o chamado para uma transformação espiritual mais profunda. Os evangelhos mostram que o grupo dos 12 apóstolos era formado por homens simples, muitos deles pescadores e trabalhadores comuns. Isso evidencia que a mensagem de Jesus não era restrita à elite religiosa, mas aberta a todos que desejassem segui-lo com sinceridade. Tadeu representa esse convite universal. Ele não era um líder político ou sacerdote famoso, mas alguém disposto a aprender, servir e arriscar tudo por uma causa maior. A tradição cristã posterior narra que Tadeu teria levado o evangelho a regiões como a Mesopotâmia e a Síria, enfrentando culturas e línguas diferentes, mas sempre mantendo firme sua identidade e fé. Essa disposição para atravessar fronteiras físicas e espirituais é um exemplo poderoso para quem hoje sente o chamado para sair da zona de conforto e impactar o mundo ao seu redor. No contexto geográfico, a Palestina era uma terra de contrastes. Desertos áridos, montanhas, vales férteis e cidades movimentadas. Cada passo dos apóstolos era um desafio físico e espiritual, exigindo coragem e confiança em Deus. Tadeu, com seu coração valente, tornou-se símbolo dessa jornada de fé em meio às adversidades. Você já pensou em como sua própria história pode ser marcada pela coragem de atravessar fronteiras, superar barreiras e levar esperança onde ela parece não existir? Compartilhe nos comentários qual desafio você sente que precisa enfrentar hoje. E vamos juntos criar uma corrente de apoio e fé. Outro aspecto fundamental do contexto de Tadeu é a expectativa messiânica que permeava o coração do povo judeu. Durante séculos, profetas anunciaram a vinda de um libertador, alguém que restauraria a glória de Israel e traria justiça ao povo oprimido. Essa esperança era renovada em cada geração, especialmente diante das dificuldades impostas pelo domínio romano. Era comum que líderes carismáticos surgissem prometendo libertação, mas a maioria deles acabava frustrando as expectativas. Nesse cenário, a mensagem de Jesus se destacava por não propor uma revolução armada, mas sim uma transformação do coração baseada no amor, no perdão e na justiça de Deus. A convivência diária entre os apóstolos também era marcada por desafios. Eram homens de origens, temperamentos e sonhos diferentes, aprendendo a caminhar juntos sob a liderança de Jesus. Tadeu, com sua postura discreta, provavelmente era um mediador entre conflitos e um exemplo de humildade para o grupo. Sua presença silenciosa nos lembra que muitas vezes o verdadeiro impacto não está nas palavras, mas nas atitudes. O ambiente geográfico influenciava diretamente a missão dos apóstolos. As longas caminhadas sob o sol escaldante, as travessias de lagos e rios, as noites frias em acampamentos improvisados, tudo isso exigia resistência física e fé inabalável. Tadeu, como os demais, precisava confiar que cada passo fazia parte de um plano maior, mesmo quando os resultados não eram imediatos. Por fim, a cultura judaica valorizava profundamente a tradição oral, a transmissão de ensinamentos de geração em geração. Tadeu foi formado nesse ambiente, aprendendo desde cedo a importância da palavra e da fidelidade a Deus. Essa base sólida foi fundamental para que ele se tornasse um apóstolo comprometido, capaz de enfrentar desafios e anunciar a boa nova com coragem e esperança. Se você sente que carrega sonhos antigos ou enfrenta desafios que parecem maiores do que você, lembre-se de Tadeu e de sua história.
Escreva nos comentários qual promessa de Deus você ainda espera ver cumprida e fortaleça sua fé junto à nossa comunidade. Curta e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. A jornada de Tadeu também nos leva a refletir sobre o papel dos apóstolos como agentes de mudança em uma sociedade marcada por desigualdades e exclusão. Em meio à divisão entre ricos e pobres, judeus e gentios, homens e mulheres, a mensagem de Jesus, que Tadeu ajudou a propagar, rompeu barreiras e promoveu uma nova visão de comunidade baseada na compaixão e na justiça. Os primeiros cristãos, inspirados pelo exemplo dos apóstolos, passaram a se reunir em casas, partilhar o pão e cuidar uns dos outros, criando laços que iam além das diferenças sociais ou étnicas. A influência do contexto helenístico também era marcante. A cultura grega, com sua filosofia, arte e ciência, havia se espalhado por toda a região após as conquistas de Alexandre, o Grande. Isso trouxe desafios e oportunidades para a pregação do Evangelho, pois os apóstolos precisavam dialogar com pessoas de diferentes crenças e valores. Tadeu, como missionário, precisou adaptar sua linguagem e abordagem, aprendendo a comunicar a mensagem de Jesus de forma relevante para cada público. O ambiente religioso era intenso. O Templo de Jerusalém era o centro da vida espiritual, mas também palco de disputas e questionamentos. Os fariseus buscavam a santidade pela observância rigorosa da lei. Os saduceus, ligados à elite sacerdotal, tinham interesses políticos. Os essênios buscavam pureza no isolamento, e os zelotes defendiam a luta armada contra Roma. Nesse cenário plural, Tadeu e os demais apóstolos apresentaram uma proposta radical. O reino de Deus não era uma revolução política, mas uma transformação interior acessível a todos. A geografia desafiadora da Palestina, com seus desertos, montanhas e vales, também moldou o caráter dos apóstolos. As viagens exigiam resistência física e coragem para enfrentar perigos naturais e humanos. Tadeu, com seu espírito missionário, tornou-se exemplo de perseverança diante das adversidades, mostrando que a fé verdadeira se revela no compromisso diário com o chamado de Deus. Se você sente que sua realidade é marcada por obstáculos e desafios, lembre-se, assim como Tadeu, você pode ser agente de transformação onde está. Compartilhe nos comentários como a fé tem te ajudado a superar barreiras e inspire outros a não desistirem de seus sonhos. Outro elemento marcante do tempo de Tadeu era a convivência com diferentes línguas e culturas. O aramaico era o idioma do povo, mas o grego era amplamente falado nas cidades e utilizado no comércio, enquanto o latim era a língua oficial dos romanos. Essa multiplicidade linguística exigia dos apóstolos flexibilidade e disposição para aprender, pois a missão de anunciar o Evangelho não se limitava a um único grupo. Tadeu, como missionário, teve que dialogar com pessoas de origens diversas, adaptando sua mensagem para ser compreendida por todos. A alimentação, o vestuário e os costumes diários também refletiam a mistura de influências. O pão, o peixe e o azeite eram alimentos básicos, e as vestes simples protegiam do calor durante o dia e do frio à noite. As famílias viviam em casas modestas, feitas de pedra ou barro, e a rotina era marcada pelo trabalho árduo e pelas celebrações religiosas. O sábado, dia sagrado de descanso, era aguardado com expectativa, pois era tempo de renovação espiritual e comunhão familiar. A educação era valorizada, especialmente entre os meninos, que aprendiam desde cedo a ler as Escrituras e a memorizar passagens importantes da lei. Tadeu, como judeu fiel, foi formado nesse ambiente de respeito à tradição e ao estudo, o que lhe deu base sólida para compreender e transmitir os ensinamentos de Jesus. Esse preparo intelectual e espiritual foi fundamental para seu papel como apóstolo e missionário.
O contexto político era tenso, rebeliões contra Roma eram frequentes e a presença de soldados armados nas ruas gerava medo e insegurança. Muitos esperavam que o Messias fosse um líder militar, capaz de expulsar os opressores. No entanto, a proposta de Jesus e de Tadeu era diferente. Uma revolução interior, baseada no amor ao próximo e na justiça de Deus. Essa mensagem desafiava expectativas e exigia coragem para ser proclamada. Se você já precisou adaptar sua linguagem ou atitude para ser compreendido em diferentes ambientes, saiba que está seguindo os passos de Tadeu. Conte nos comentários como a diversidade cultural faz parte da sua vida e inspire outros a enxergar a riqueza das diferenças. Ao percebermos toda essa riqueza de contextos, entendemos que a missão de Tadeu não era simples. Ele foi chamado a ser ponte entre mundos diferentes, a dialogar com pessoas de origens, costumes e sonhos variados. Sua trajetória revela que o Evangelho é para todos, independentemente de cultura, língua ou posição social. O exemplo de Tadeu nos inspira a sermos construtores de pontes, promotores da paz e da compreensão mútua, especialmente em tempos de polarização e intolerância. A história de Tadeu nos desafia a olhar para além das aparências e a valorizar a diversidade como dom de Deus. Em um mundo cada vez mais globalizado, onde as diferenças podem gerar conflitos, a postura acolhedora e aberta de Tadeu é um convite para que sejamos agentes de reconciliação. Ele nos lembra que a verdadeira fé se manifesta no respeito, no diálogo e na disposição de aprender com o outro. Neste canal, queremos que você se sinta acolhido, independentemente de sua história ou origem. Compartilhe nos comentários de que cidade ou país você nos assiste e como a diversidade tem enriquecido sua experiência de fé. Curta, compartilhe e convide amigos para essa jornada de descoberta e esperança. Juntos, vamos construir uma comunidade onde cada voz é importante e cada história tem valor. A trajetória de Tadeu junto a Jesus começa de maneira discreta, mas cheia de significado. Ele foi chamado para integrar o seleto grupo dos 12 apóstolos, homens comuns escolhidos para uma missão extraordinária: anunciar a chegada do reino de Deus. Tadeu, também chamado de Judas, filho de Tiago, aparece nas listas dos escolhidos em Mateus 10:3, Marcos 3:18 e Lucas 6:16. Apesar de não ser um dos apóstolos mais citados, sua presença era fundamental para a diversidade e unidade do grupo. No convívio diário, Tadeu presenciou milagres que desafiaram a lógica humana, a multiplicação dos pães, a cura de leprosos, a ressurreição de mortos. Ele ouviu as parábolas que transformavam corações e participou de conversas íntimas com o Mestre, onde dúvidas eram acolhidas e fé era fortalecida. Em João 14:22, Tadeu faz uma pergunta que revela sua busca sincera por compreensão. Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Essa curiosidade demonstra um discípulo atento, disposto a entender a profundidade da missão de Jesus. A relação de Tadeu com os outros apóstolos era marcada pelo respeito e pela complementaridade. No grupo havia diferentes personalidades: Pedro, impulsivo e líder nato; João, sensível e contemplativo; Tomé, questionador; e Tadeu, discreto, mas firme em sua fé. Essa diversidade era fundamental para que o Evangelho alcançasse pessoas de todas as origens e temperamentos. Cada apóstolo trazia uma história, um olhar e uma contribuição única para a missão. Tadeu também participou de momentos decisivos, como a última ceia, quando Jesus instituiu o mandamento do amor e preparou seus discípulos para os desafios que viriam. Ele esteve presente no cenáculo, no momento em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos em Pentecostes, enchendo-os de coragem para anunciar a boa nova.
Esses acontecimentos marcaram profundamente sua vida e fortaleceram sua disposição para enfrentar perseguições e dificuldades. A história de Tadeu nos ensina que, mesmo sem ocupar o centro das atenções, é possível viver uma fé autêntica, marcada pelo serviço, pela escuta e pela busca constante de entendimento. Se você já se sentiu um entre muitos, lembre-se de Tadeu e de como Deus usa cada pessoa, com seus dons e limitações, para cumprir propósitos grandiosos. Se essa mensagem faz sentido para você, deixe um comentário contando qual personagem bíblico mais te inspira e compartilhe este vídeo com alguém que precisa redescobrir o valor da sua própria história. Com o passar do tempo, Tadeu foi se tornando uma presença cada vez mais significativa entre os apóstolos, mesmo que sua atuação fosse mais silenciosa. Ele participou de momentos marcantes, como a multiplicação dos pães e peixes, quando Jesus ensinou sobre a importância da partilha e da confiança em Deus, e esteve presente em viagens missionárias pelas cidades e vilarejos da Galileia e Judeia. Nessas caminhadas, Tadeu testemunhou a transformação de vidas, viu pessoas marginalizadas sendo acolhidas e pecadores encontrando perdão. A convivência diária com Jesus permitiu a Tadeu aprender não apenas com as palavras, mas com os gestos e escolhas do Mestre. Ele viu Jesus tocar leprosos, conversar com samaritanos, acolher mulheres e crianças e desafiar líderes religiosos com sabedoria e compaixão. Tadeu aprendeu que o verdadeiro discipulado exige humildade, coragem e disposição para servir, mesmo quando isso significa ir contra as expectativas do mundo. No grupo dos apóstolos, Tadeu era visto como alguém confiável, capaz de ouvir e aconselhar. Sua postura discreta fazia dele um ponto de equilíbrio em meio às diferenças de opinião e temperamento. Quando surgiam dúvidas ou tensões, ele buscava o diálogo e a compreensão, sempre colocando a missão em primeiro lugar. Esse espírito conciliador foi fundamental para manter a unidade do grupo, especialmente em momentos de crise. Um dos episódios mais emblemáticos de sua trajetória foi sua participação na última ceia, quando Jesus lavou os pés dos discípulos e ensinou sobre o valor do serviço. Tadeu compreendeu que o chamado de Cristo não era para o poder, mas para o amor sacrificial. Ele também esteve presente no momento em que Jesus foi preso, sentindo o peso da traição e da dor, mas permanecendo fiel à mensagem recebida. A história de Tadeu nos desafia a repensar nossos próprios papéis na comunidade. Muitas vezes buscamos reconhecimento e destaque, mas esquecemos que o verdadeiro impacto está no serviço silencioso, na escuta atenta e na disposição de caminhar ao lado do outro. Se você já se sentiu pequeno ou invisível, lembre-se de Tadeu e do poder de uma fé perseverante. Deixe nos comentários como você tem experimentado o chamado para servir, mesmo sem reconhecimento. Curta e compartilhe para que mais pessoas descubram a beleza de servir em silêncio. Após a ressurreição de Jesus, Tadeu permaneceu junto aos demais discípulos em Jerusalém, obedecendo à orientação do Mestre de aguardar a vinda do Espírito Santo. Esse período foi marcado por oração intensa, comunhão e expectativa. Tadeu, mesmo sem destaque individual, era parte ativa desse grupo que, mesmo temeroso, não abandonou a fé. Quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, Tadeu foi revestido de coragem e poder, tornando-se testemunha viva da ressurreição e da promessa de Jesus. Com o início da missão apostólica, Tadeu participou da expansão da igreja nascente. Ele, junto com os outros apóstolos, enfrentou perseguições, ameaças e rejeição, mas também experimentou milagres, conversões e o crescimento da comunidade cristã. A tradição relata que Tadeu, movido pelo Espírito, foi um dos primeiros a sair de Jerusalém, levando o Evangelho a regiões distantes, como a Síria e a Mesopotâmia.
Sua disposição para atravessar fronteiras revela um coração missionário, disposto a pagar o preço por amor a Cristo. No convívio com os outros apóstolos, Tadeu era exemplo de fidelidade e companheirismo. Ele sabia ouvir, aconselhar e fortalecer os irmãos, especialmente nos momentos de crise. Sua presença constante era fonte de encorajamento para aqueles que, por medo ou dúvida, pensavam em desistir. Tadeu nos ensina que o verdadeiro líder é aquele que serve, que apoia e que permanece firme, mesmo quando não recebe reconhecimento público. Os relatos antigos também apontam que Tadeu realizou milagres em nome de Jesus, curando enfermos e libertando pessoas do mal. Seu ministério foi marcado por sinais que confirmavam a mensagem do Evangelho, tornando-o respeitado e amado pelas comunidades que fundou. Mesmo diante de perseguições e ameaças de morte, Tadeu não recuou, mantendo-se fiel até o fim. A história de Tadeu nos desafia a sermos perseverantes em nossa missão, a não desistirmos diante das dificuldades e a confiarmos que Deus usa até mesmo os mais discretos para realizar grandes obras. Se você sente que sua caminhada é cheia de obstáculos, lembre-se de Tadeu e da força que vem do alto. Compartilhe nos comentários qual é a sua maior luta hoje e como a fé tem te sustentado. Curta, compartilhe e fortaleça nossa corrente de esperança. Com o avanço da missão, Tadeu passou a ser reconhecido não apenas por sua coragem, mas também por sua compaixão. Ele foi um dos apóstolos que mais se dedicou ao cuidado dos doentes, pobres e marginalizados. Em suas viagens, era comum que procurasse os esquecidos da sociedade, levando consolo, alimento e esperança. Os relatos das primeiras comunidades cristãs destacam que Tadeu era procurado por pessoas aflitas, que viam nele alguém que realmente se importava com suas dores. Sua fé se traduzia em gestos concretos de amor ao próximo, tornando sua presença uma verdadeira bênção por onde passava. A tradição conta que, em suas jornadas missionárias, Tadeu formou parcerias importantes com outros discípulos e líderes locais. Em algumas regiões, trabalhou ao lado de Simão, o Zelote, formando uma dupla que unia determinação e sensibilidade. Juntos, enfrentaram perseguições, mas também viram cidades inteiras se abrirem à mensagem do Evangelho. Essa colaboração mostra que o trabalho em equipe era fundamental para o crescimento da igreja e que a união de diferentes dons e personalidades potencializava os resultados. Tadeu também era conhecido por sua capacidade de dialogar com pessoas de diferentes crenças. Ele não impunha sua fé, mas apresentava o Evangelho com respeito, ouvindo as dúvidas e acolhendo as histórias daqueles que encontrava. Essa abertura ao diálogo fez com que conquistasse a confiança de muitos, inclusive de líderes religiosos que inicialmente eram resistentes à mensagem cristã. Tadeu nos ensina que o verdadeiro missionário é aquele que sabe ouvir, aprender e caminhar junto, sem preconceitos ou julgamentos. Em meio a tantos desafios, Tadeu nunca perdeu a alegria de servir. Mesmo diante de ameaças e dificuldades, mantinha o sorriso, a palavra de encorajamento e a disposição para recomeçar. Sua vida é um testemunho de que a fé não elimina os problemas, mas dá forças para enfrentá-los com coragem e esperança. Por isso, até hoje, ele é lembrado como o apóstolo das causas impossíveis, aquele que intercede por quem já não vê saída. Se você já sentiu que sua missão é difícil demais, inspire-se em Tadeu. Escreva nos comentários qual atitude de compaixão você gostaria de colocar em prática esta semana e marque alguém que precisa de apoio. Juntos, somos mais fortes. Por onde passava, Tadeu deixava marcas de esperança. Seu jeito simples, sua escuta atenta e sua fé inabalável inspiravam pessoas a acreditar que, mesmo diante do impossível, Deus podia agir. Ele não buscava reconhecimento, mas seu testemunho silencioso ecoava nos corações.
As primeiras comunidades cristãs viam em Tadeu um exemplo de perseverança e humildade. Alguém que não se deixava abater pelas adversidades, mas que transformava cada desafio em oportunidade de servir. A tradição preservou relatos de milagres atribuídos à sua intercessão, como a cura do rei Abgar na antiga cidade de Edessa, um dos episódios mais conhecidos de sua missão. Esse acontecimento não só fortaleceu a fé dos novos convertidos, mas também abriu portas para que o evangelho se espalhasse ainda mais. Tadeu soube unir ousadia e humildade, coragem e ternura, tornando-se ponte entre culturas e gerações. A convivência com os outros apóstolos era marcada por respeito mútuo e aprendizado constante. Cada um, com seu jeito, contribuía para a missão. E Tadeu era o elo que unia, encorajava e acolhia. Sua história nos lembra que não existe papel pequeno no reino de Deus. Todos são necessários e cada gesto de amor tem valor eterno. Ao olhar para a trajetória de Tadeu, somos convidados a repensar nossas próprias atitudes. Será que temos sido pontes de reconciliação, esperança e compaixão? Ou temos nos deixado abater pelo medo e pela indiferença? Tadeu nos desafia a servir com alegria, mesmo nas pequenas coisas, e a confiar que Deus usa cada detalhe para cumprir seus propósitos. Se esta história tocou seu coração, escreva nos comentários: "Quero ser ponte de esperança", e compartilhe este vídeo com quem precisa de ânimo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios dessa série que transforma vidas. O clímax da trajetória de Tadeu acontece quando sua missão o leva para além das fronteiras conhecidas, enfrentando perigos e desafios que testariam até mesmo os mais corajosos. Segundo a tradição, após Pentecostes, Tadeu foi enviado para a região da Mesopotâmia e Síria, terras distantes e repletas de culturas e religiões diferentes. Ali, ele encontrou não apenas a resistência dos poderosos, mas também o sofrimento do povo, marcado por doenças, injustiças e desesperança. Foi nesse cenário que se desenrolou um dos episódios mais emblemáticos de sua história: a cura milagrosa do rei Abgar, em Edessa. O rei, acometido por uma doença incurável, havia ouvido falar de Jesus e enviou mensageiros pedindo ajuda. Após a ressurreição, Tadeu foi até Edessa e, em nome de Cristo, orou pelo rei, que foi curado instantaneamente. Esse milagre não apenas transformou a vida de Abgar, mas abriu as portas para que o evangelho fosse acolhido por toda a cidade, marcando o início de uma das primeiras comunidades cristãs fora da Judéia. Esse momento foi uma reviravolta na missão de Tadeu. O apóstolo, antes discreto, tornou-se símbolo de esperança e fé para muitos. Ele enfrentou perseguições, ameaças e incompreensão, mas nunca recuou. Sua coragem inspirou outros discípulos a levarem a mensagem de Jesus ainda mais longe, mostrando que o impossível pode acontecer quando se confia plenamente em Deus. O grande aprendizado desse clímax é que, mesmo diante do medo e da incerteza, a fé perseverante pode transformar realidades. Tadeu nos ensina que milagres acontecem quando nos colocamos à disposição de Deus, mesmo sem garantias de reconhecimento ou segurança. Sua vida é prova de que a verdadeira recompensa não está no aplauso humano, mas na certeza de ter cumprido o chamado divino. Se você está vivendo um momento de desafio ou espera por um milagre, lembre-se da história de Tadeu. Escreva nos comentários: "Eu confio no impossível", e compartilhe este vídeo com quem precisa de esperança. Curta e fortaleça nossa corrente de fé. Após o milagre em Edessa, Tadeu tornou-se uma figura de referência para cristãos e não cristãos. O impacto da cura do rei Abgar foi tão profundo que muitos líderes locais passaram a procurar o apóstolo em busca de orientação e oração.
A cidade de Edessa, antes marcada pela idolatria e pelo medo, tornou-se um dos primeiros polos de fé cristã fora da Palestina. A coragem de Tadeu abriu portas para o diálogo entre culturas, mostrando que o Evangelho ultrapassa fronteiras e transforma realidades. Mas o caminho do apóstolo não foi isento de provações. Tadeu enfrentou oposição ferrenha de autoridades religiosas e políticas que viam no crescimento do cristianismo uma ameaça à ordem estabelecida. Ele foi perseguido, caluniado e, segundo relatos, chegou a ser preso e torturado por causa da fé. Mesmo assim, não perdeu a esperança nem o amor pelos que o perseguiam. Sua postura de perdão e compaixão diante dos inimigos é um dos maiores legados de sua vida. Em meio às adversidades, Tadeu experimentou a presença sobrenatural de Deus. Relatos antigos falam de visões, sonhos e manifestações do Espírito Santo que o fortaleciam nos momentos de maior angústia. Ele compreendeu, como poucos, que o verdadeiro milagre não é apenas a cura física, mas a transformação do coração. Por onde passava, deixava sementes de reconciliação, paz e esperança, inspirando novas gerações a seguir o caminho de Jesus. O clímax de sua trajetória revela que a fé perseverante é capaz de superar qualquer obstáculo. Tadeu nos ensina que mesmo quando tudo parece perdido, Deus age de maneiras surpreendentes. Sua história é um convite para que não desistamos diante das dificuldades, mas confiemos que o impossível pode acontecer quando entregamos nossos sonhos e dores nas mãos do Senhor. Se você já viveu momentos em que tudo parecia perdido, compartilhe sua experiência nos comentários. Curta e envie este vídeo para alguém que precisa acreditar novamente no poder da fé. Juntos, vamos espalhar esperança. A fama de Tadeu como apóstolo das causas impossíveis se consolidou justamente nos momentos de maior provação. Em cada cidade por onde passava, ele era recebido por pessoas desesperadas, doentes e marginalizadas, que viam nele a última esperança. Tadeu não prometia soluções fáceis, mas transmitia uma confiança serena no poder de Deus. Muitas vezes, antes mesmo de realizar um milagre, ele se sentava ao lado dos aflitos, ouvia suas histórias e orava com eles, mostrando que o amor e a compaixão eram tão importantes quanto a cura física. Um dos grandes aprendizados de sua vida foi entender que o verdadeiro milagre começa dentro do coração. Tadeu ensinava que a fé não é ausência de medo, mas coragem para seguir adiante, mesmo quando tudo parece impossível. Ele próprio enfrentou dúvidas, cansaço e solidão, mas nunca deixou de confiar que Deus estava presente em cada detalhe do caminho. Sua perseverança inspirava outros discípulos e fortalecia as comunidades cristãs, especialmente nos momentos de perseguição. Em Edessa, após a cura do rei, Tadeu precisou lidar com a inveja e a oposição de líderes religiosos locais. Houve tentativas de desacreditar seus milagres e de expulsá-lo da cidade. No entanto, sua postura humilde e sua disposição em servir conquistaram até mesmo alguns adversários. Muitos se converteram ao testemunhar sua fé e sua capacidade de perdoar. O apóstolo compreendeu que, mais do que palavras, era o exemplo de vida que tocava os corações. A recompensa emocional de Tadeu não veio em forma de riquezas ou reconhecimento público, mas na alegria de ver vidas transformadas e comunidades restauradas. Ele experimentou a paz que só quem confia plenamente em Deus pode sentir, mesmo em meio à dor e à incerteza. Sua história nos ensina que a verdadeira vitória não está na ausência de problemas, mas na capacidade de amar e servir até o fim. Se você já sentiu que sua fé foi testada ao limite, inspire-se em Tadeu. Escreva nos comentários qual milagre você espera em sua vida e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança. Curta e fortaleça nossa comunidade de fé.
O clímax da missão de Tadeu também foi marcado por um profundo senso de entrega. Ele sabia que seguir Jesus significava não apenas proclamar boas notícias, mas também estar disposto a sofrer por amor ao próximo. Em suas cartas e ensinamentos, Tadeu enfatizava a importância da perseverança e da confiança, mesmo quando as circunstâncias pareciam desfavoráveis. Ele encorajava os novos cristãos a não desistirem diante das perseguições, lembrando que o sofrimento por causa do Evangelho era uma honra e uma oportunidade de se unir ainda mais a Cristo. Em vários momentos, Tadeu precisou tomar decisões difíceis, como deixar comunidades que amava para seguir adiante ou perdoar aqueles que o traíram. Essas escolhas exigiram um coração generoso e uma fé madura, pois ele sabia que o reino de Deus não se constrói sem sacrifício. A cada reviravolta, Tadeu experimentava a fidelidade de Deus, que nunca o abandonava, mesmo nos vales mais escuros. O grande segredo de sua força estava na oração. Tadeu buscava constantemente a presença de Deus, encontrando consolo e direção nas horas de solidão. Ele ensinava que a oração não era apenas pedir milagres, mas também agradecer, escutar e confiar. Essa intimidade com Deus o sustentava diante das tempestades, dando-lhe coragem para continuar mesmo quando tudo parecia perdido. A recompensa emocional de Tadeu se manifestava na alegria de ver vidas restauradas, famílias reconciliadas e comunidades florescendo em meio à adversidade. Ele compreendeu que o maior milagre não era a cura física, mas a transformação de corações endurecidos pelo medo e pelo ódio. Por isso, até hoje, seu nome é invocado por aqueles que enfrentam situações impossíveis, pois sua história prova que a esperança nunca morre para quem confia em Deus. Se você sente que está em um momento de decisão ou sacrifício, inspire-se em Tadeu. Compartilhe nos comentários qual é o seu maior desafio de fé hoje e convide alguém a caminhar com você nessa jornada. Curta, compartilhe e vamos juntos fortalecer nossa corrente de esperança. No final de sua jornada, Tadeu tornou-se símbolo de esperança para os que enfrentam batalhas aparentemente perdidas. Sua história atravessou séculos, inspirando homens e mulheres a não desistirem diante do impossível. Mesmo diante da morte, Tadeu permaneceu fiel, entregando sua vida por amor ao Evangelho. A tradição conta que ele foi martirizado por sua fé, mas sua coragem e serenidade diante do sofrimento tocaram até mesmo seus algozes. A maior recompensa emocional de Tadeu foi saber que sua entrega não foi em vão. Ele viu comunidades florescerem, famílias serem restauradas e corações endurecidos se abrirem ao amor de Deus. Sua vida é um testemunho de que a verdadeira vitória está na fidelidade, na compaixão e na confiança inabalável no Senhor. Até hoje, sua intercessão é buscada por aqueles que enfrentam causas impossíveis, pois sua história prova que não há limites para quem crê. O clímax da trajetória de Tadeu nos convida a olhar para nossos próprios desafios com novos olhos. Será que temos confiado no impossível? Temos sido instrumentos de esperança e reconciliação? Tadeu nos desafia a perseverar, a servir com alegria e a nunca perder a fé, mesmo quando tudo parece perdido. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: "Minha esperança está em Deus", e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de encorajamento. Inscreva-se no canal, ative o sininho e venha fazer parte dessa corrente de fé e esperança que transforma vidas. A conclusão da jornada de Tadeu é marcada por um legado que atravessa gerações. Depois de anos dedicados à missão, enfrentando perigos, viagens longas e perseguições, Tadeu entregou sua vida como mártir, selando com sangue sua fidelidade a Cristo. Segundo a tradição, ele foi martirizado na Pérsia, ao lado de Simão, o Zelote, ambos testemunhando sua fé até o fim. Sua morte não foi o fim,
mas o início de uma história ainda maior. A semente plantada por Tadeu germinou, dando origem a comunidades cristãs que floresceram em terras distantes. O nome de Tadeu tornou-se sinônimo de esperança para os que enfrentam causas impossíveis. Igrejas, capelas e devotos ao redor do mundo continuam a invocar sua intercessão, confiando que, assim como ele perseverou diante do impossível, também podemos encontrar força e milagres em nossas batalhas diárias. Sua humildade, coragem e compaixão tornaram-se exemplo para todos os que desejam servir sem buscar reconhecimento, mas apenas cumprir o chamado de Deus. A grande mensagem da vida de Tadeu é que não existe missão pequena quando se está nas mãos do Senhor. Cada gesto de amor, cada palavra de encorajamento, cada oração silenciosa tem valor eterno. Ele nos ensina que o verdadeiro discípulo é aquele que permanece fiel, mesmo quando não entende todos os caminhos, e que a esperança nunca morre para quem confia em Deus. Ao olhar para a trajetória de Tadeu, somos convidados a viver uma fé perseverante, a servir com alegria e a acreditar que, mesmo diante do impossível, Deus pode agir. Que sua história inspire você a ser luz onde estiver, a nunca desistir dos seus sonhos e a confiar que, assim como Tadeu, sua vida pode ser instrumento de transformação. Se esta mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários. Quero ser instrumento de esperança e compartilhe este vídeo com quem precisa de encorajamento. Inscreva-se no canal, ative o sininho e venha fazer parte dessa comunidade de fé e esperança. Mesmo após sua morte, o legado de Tadeu continuou a crescer. Os relatos de milagres e conversões atribuídos à sua intercessão se espalharam por todo o Oriente Médio e, posteriormente, pela Europa e América. Em cada canto do mundo onde seu nome é invocado, histórias de fé e superação se repetem, mostrando que a semente plantada por ele continua frutificando. Muitos cristãos relatam graças alcançadas em momentos de desespero, reforçando a crença de que Tadeu permanece espiritualmente ao lado dos que lutam por causas impossíveis. A vida de Tadeu também nos lembra que o discipulado verdadeiro não se mede pela quantidade de palavras ditas, mas pela profundidade do amor vivido. Ele foi um apóstolo que preferiu servir em silêncio, apoiar os outros e construir pontes de reconciliação. Sua humildade é um convite para que cada um de nós abandone o desejo de reconhecimento e busque, antes de tudo, ser fiel ao chamado de Deus, mesmo que isso signifique trilhar caminhos desconhecidos ou enfrentar incompreensão. O destino dos personagens que cruzaram o caminho de Tadeu também foi transformado. O rei Abigar, por exemplo, tornou-se um grande defensor do cristianismo em sua região, influenciando gerações futuras. As comunidades fundadas por Tadeu floresceram e se tornaram pontos de referência para cristãos perseguidos, oferecendo abrigo, ensino e esperança. Até mesmo alguns de seus perseguidores, tocados por sua fé e coragem, acabaram se convertendo, provando que o amor é mais forte do que qualquer oposição. A grande mensagem da história de Tadeu é que Deus usa pessoas comuns para realizar obras extraordinárias. Não importa sua origem, limitações ou medos. Quando você se coloca à disposição de Deus, Ele pode transformar sua vida e, através de você, alcançar muitos outros. Tadeu nos ensina que cada escolha de amor, cada ato de perdão e cada gesto de esperança tem poder de mudar destinos. Se você sente que sua história é pequena ou insignificante, lembre-se de Tadeu. Escreva nos comentários: "Minha vida está nas mãos de Deus." E compartilhe esta mensagem com alguém que precisa acreditar no seu próprio valor. Curta, inscreva-se e venha crescer conosco nessa comunidade de fé. A influência de Tadeu também se estendeu às gerações seguintes.
Suas cartas e ensinamentos foram preservados e estudados por líderes cristãos ao longo dos séculos, ajudando a moldar a teologia e a espiritualidade da igreja primitiva. A Epístola de Judas, tradicionalmente atribuída a ele, é um texto que alerta contra falsos mestres e exorta os fiéis a permanecerem firmes na fé, refletindo o compromisso de Tadeu com a verdade e a santidade. Além disso, a devoção a Tadeu ganhou força especialmente na Idade Média, quando sua imagem passou a ser associada à intercessão em causas difíceis e desesperadas. Igrejas dedicadas a ele foram construídas em várias partes do mundo, e sua festa é celebrada com grande reverência. Essa tradição popular reforça a ideia de que, mesmo séculos depois, o exemplo de Tadeu continua vivo e relevante para os cristãos de todas as épocas. O legado de Tadeu é um convite para que cada um de nós reconheça o valor da fidelidade silenciosa, do serviço humilde e da esperança inabalável. Ele nos mostra que, independentemente das circunstâncias, é possível ser luz no mundo, transformar vidas e deixar uma marca eterna. Sua história é um testemunho de que a verdadeira grandeza está em viver o amor de Deus com coragem e perseverança. Que a vida de Tadeu inspire você a seguir firme na sua caminhada de fé, a servir com alegria e a confiar que Deus está sempre ao seu lado, mesmo nos momentos mais difíceis. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe nos comentários qual ensinamento de Tadeu mais te impactou e convide amigos para conhecerem essa história de fé e esperança. Hoje, milhares de pessoas ao redor do mundo continuam a testemunhar graças e milagres atribuídos à intercessão de Tadeu. Seja em grandes catedrais ou em pequenas capelas, a chama da esperança permanece acesa nos corações daqueles que recorrem a ele nas horas de angústia. Histórias de curas, reconciliações e superações são compartilhadas de geração em geração, fortalecendo a fé e renovando a confiança no poder de Deus. A imagem de Tadeu, geralmente representada com um medalhão de Jesus sobre o peito, é um lembrete visual de que carregamos a presença de Cristo conosco, especialmente nos momentos de dor e incerteza. Ele nos inspira a sermos portadores de esperança, a não desistirmos diante dos desafios e a acreditarmos que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus pode escrever uma nova história. O fechamento dos arcos da vida de Tadeu também nos faz refletir sobre o valor da comunidade. Ele não caminhou sozinho, formou laços profundos com outros apóstolos, discípulos e novos convertidos. Sua capacidade de unir pessoas, de promover a paz e de encorajar os desanimados fez dele um verdadeiro construtor de pontes. Esse legado nos desafia a cultivar relações de apoio, respeito e amor, tornando nossas comunidades mais fortes e acolhedoras. A grande mensagem de Tadeu é que a fé, quando vivida com humildade e perseverança, tem o poder de transformar destinos e iluminar gerações. Não importa o tamanho do seu desafio. Assim como Tadeu, você pode ser instrumento de milagres na vida dos outros. Basta confiar, servir e nunca perder a esperança. Se você já experimentou um milagre ou uma graça por meio da fé, compartilhe seu testemunho nos comentários. Curta, inscreva-se e convide mais pessoas para fazerem parte dessa corrente de esperança e transformação. A história de Tadeu chega até nós como um sopro de esperança em meio às tempestades da vida. Seu exemplo nos lembra que, mesmo quando não somos vistos ou reconhecidos, Deus conhece cada sacrifício, cada oração e cada gesto de amor. O apóstolo das causas impossíveis nos mostra que a perseverança, a humildade e a fé silenciosa podem mover montanhas e transformar realidades. Ele viveu para servir, amou sem reservas e confiou até o fim, tornando-se um farol para todos os que buscam sentido e esperança. O destino de Tadeu é o destino de todos aqueles que escolhem seguir o caminho do Evangelho.
uma vida repleta de desafios, mas também de milagres, encontros e recompensas eternas. Sua memória é celebrada não apenas em datas especiais, mas em cada coração que se recusa a desistir diante das dificuldades. Ele nos inspira a olhar para o futuro com coragem, a recomeçar sempre que necessário e a acreditar que, com Deus, nada é impossível. Ao concluir este bloco, fica o convite. Que a vida de Tadeu seja um espelho para a sua própria caminhada. Que você encontre forças para superar obstáculos, coragem para servir e fé para esperar pelo impossível. Compartilhe nos comentários o que mais te tocou na história de Tadeu e marque alguém que precisa de uma palavra de esperança. Curta, inscreva-se e ajude a espalhar essa mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus. A vida de Tadeu nos convida a olhar para o cotidiano com outros olhos. Em um mundo onde muitos buscam reconhecimento imediato, ele nos lembra do valor do serviço silencioso, da perseverança e da esperança que não se apaga diante das dificuldades. Quantas vezes, em nossa rotina, enfrentamos desafios que parecem impossíveis de superar? Seja no ambiente de trabalho, nas relações familiares ou na luta contra limitações pessoais. A história de Tadeu mostra que a fé pode transformar a realidade, mesmo quando tudo parece perdido. No contexto atual, marcado por incertezas, crises e mudanças rápidas, a mensagem de Tadeu é um convite à resiliência. Ele nos ensina que não precisamos ser protagonistas para fazer diferença. A força da comunidade, o apoio mútuo e a disposição de servir são valores essenciais para quem deseja construir um mundo melhor. Tadeu não buscou fama, mas deixou um legado duradouro porque soube amar, perdoar e acreditar no impossível. Sua trajetória inspira a cultivar pequenas atitudes de compaixão. Ouvir quem precisa, apoiar um amigo em dificuldade, perdoar quem nos magoou, persistir nos sonhos, mesmo quando parecem distantes. Esses gestos, embora simples, têm o poder de transformar ambientes e restaurar vidas. Assim como Tadeu, somos chamados a ser pontes de esperança, levando luz a lugares de escuridão e renovando a fé daqueles que já não acreditam em milagres. A aplicação prática desse exemplo está ao nosso alcance todos os dias. Ao escolhermos servir sem esperar aplausos, ao perseverarmos diante dos fracassos e ao confiarmos que Deus pode agir no silêncio, nos tornamos protagonistas de pequenas grandes histórias. Tadeu nos mostra que o impossível é apenas o ponto de partida para quem confia no poder do amor. A perseverança de Tadeu diante das adversidades é um convite para repensarmos nossas próprias batalhas diárias. Quantas vezes nos sentimos pequenos diante de grandes desafios? Seja ao lidar com dificuldades financeiras, problemas de saúde, conflitos familiares ou frustrações profissionais, a tentação de desistir pode ser enorme. No entanto, a história de Tadeu nos mostra que é justamente nos momentos de maior fraqueza que a fé se revela mais forte. Ele nos ensina que não precisamos entender todos os caminhos para confiar que Deus está conosco em cada passo. Outro ponto marcante é a importância do serviço silencioso. Em um tempo em que as redes sociais valorizam a exposição e o aplauso, Tadeu nos lembra que o verdadeiro impacto acontece nos bastidores da vida. É no cuidado com quem sofre, no apoio discreto ao colega de trabalho, no abraço silencioso a um familiar que atravessa um luto, que a presença de Deus se manifesta de forma mais poderosa. Pequenos gestos, muitas vezes invisíveis aos olhos do mundo, têm valor eterno diante do Senhor. Além disso, Tadeu nos inspira a buscar reconciliação e perdão. Em sua missão, ele enfrentou rejeição, calúnias e até perseguição, mas nunca deixou de amar e perdoar. Esse exemplo é fundamental para os dias de hoje, em que tantas relações se rompem por orgulho ou incompreensão.
Aprender a perdoar e a recomeçar é um dos maiores legados que podemos deixar para as próximas gerações. Por fim, a esperança é o fio condutor da vida de Tadeu. Ele acreditou no impossível, mesmo quando tudo parecia perdido. Essa esperança ativa, que não se resigna diante das dificuldades, é o que nos permite sonhar, lutar e transformar realidades. Assim como Tadeu, somos chamados a ser sinais de esperança nos ambientes em que vivemos, levando luz, paz e coragem para quem já não acredita em milagres. A trajetória de Tadeu também nos inspira a valorizar a força da comunidade. Em sua missão, ele jamais esteve sozinho. Caminhou ao lado de outros apóstolos, formou laços profundos com discípulos e fortaleceu comunidades que se tornaram refúgio para os que sofriam perseguição. Esse espírito de comunhão é essencial para os nossos dias, em que tantas pessoas enfrentam solidão, ansiedade e medo. O exemplo de Tadeu nos convida a construir redes de apoio, a buscar ajuda quando necessário e a estender a mão a quem precisa de acolhimento. No ambiente familiar, Tadeu nos lembra da importância do diálogo, do perdão e da paciência. Quantas vezes deixamos de cultivar relações saudáveis por orgulho ou falta de tempo? Inspirados por ele, podemos resgatar conversas sinceras, valorizar pequenos momentos juntos e transformar o lar em um espaço de paz e crescimento mútuo. A fé vivida em casa, com gestos simples e constantes, é a base para uma vida plena e equilibrada. No trabalho e nos estudos, a postura de Tadeu nos desafia a agir com ética, dedicação e respeito. Mesmo diante de ambientes competitivos ou injustos, ele nos mostra que é possível ser exemplo de integridade e esperança sem abrir mão dos valores cristãos. O compromisso com a verdade, a honestidade nas pequenas tarefas e a disposição para ajudar colegas fazem diferença não só para quem recebe, mas também para quem pratica. Além disso, a história de Tadeu nos encoraja a não desistir dos sonhos, mesmo quando parecem distantes ou improváveis. Ele nos ensina que a perseverança, aliada à fé, é capaz de abrir portas e criar oportunidades inimagináveis. Cada desafio enfrentado é uma oportunidade de crescimento, amadurecimento e superação. Assim como Tadeu, somos convidados a olhar para o futuro com esperança, certos de que Deus caminha conosco em cada etapa. Outro aspecto fundamental do exemplo de Tadeu é a coragem de abraçar o desconhecido. Ele deixou para trás sua terra, sua rotina e suas certezas para seguir um chamado que, aos olhos humanos, parecia incerto e arriscado. Quantas vezes, em nossa vida, somos convidados a dar passos de fé, seja mudando de cidade, começando um novo projeto, enfrentando uma doença ou recomeçando após uma perda? O apóstolo nos mostra que confiar em Deus não significa a ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele, acreditando que o Senhor cuida de cada detalhe. A história de Tadeu também nos desafia a sermos agentes de reconciliação em um mundo marcado por divisões e conflitos. Ele foi ponte entre culturas, povos e gerações, promovendo a paz onde havia desentendimento. No dia a dia, podemos seguir seu exemplo ao buscar o diálogo em vez do confronto, ao ouvir antes de julgar, ao perdoar em vez de guardar mágoas. Pequenas atitudes de reconciliação têm o poder de restaurar relações, fortalecer comunidades e abrir caminhos para a cura interior. Além disso, a vida de Tadeu é um convite à gratidão. Mesmo diante das adversidades, ele manteve o coração agradecido, reconhecendo as bênçãos escondidas nos detalhes do cotidiano.
Praticar a gratidão nos ajuda a enxergar o lado bom das situações, a valorizar as pessoas ao nosso redor e a cultivar uma alegria que não depende das circunstâncias. Esse olhar agradecido transforma a maneira como enfrentamos os desafios e nos aproxima ainda mais de Deus. Por fim, a perseverança de Tadeu nos lembra que o tempo de Deus é diferente do nosso. Muitas vezes esperamos respostas rápidas, mas o Senhor trabalha no silêncio, preparando o terreno para milagres que só se revelam com o tempo. Aprender a esperar com paciência, sem perder a esperança, é um dos maiores ensinamentos que podemos tirar de sua história. Assim, cada dia se torna uma oportunidade de crescer na fé, servir com amor e esperar pelo impossível. Ao refletirmos sobre a vida de Tadeu, percebemos que cada um de nós é chamado a ser sinal de esperança, mesmo em meio às dificuldades. Não importa a posição social, o reconhecimento ou as conquistas visíveis. O que realmente transforma o mundo são os gestos discretos de amor, o serviço silencioso e a perseverança diante dos desafios. Assim como Tadeu, podemos ser instrumentos de milagres no cotidiano, levando palavras de ânimo, praticando o perdão e oferecendo apoio a quem precisa. A fé de Tadeu não era uma fé de aparências, mas de profundidade. Ele nos ensina que confiar em Deus é um exercício diário, feito de pequenas escolhas, de recomeços e de esperança renovada. Em um tempo em que muitos se sentem sozinhos ou desanimados, seu exemplo é um convite para não desistir, para buscar a presença de Deus nas pequenas coisas e para acreditar que, com perseverança, tudo pode ser transformado. A aplicação prática dos aprendizados de Tadeu está ao alcance de todos, seja no cuidado com a família, na honestidade no trabalho, na paciência com os amigos ou na generosidade com desconhecidos. Cada atitude, por menor que pareça, tem potencial para mudar destinos e inspirar novas histórias de fé. O segredo é não esperar por grandes oportunidades, mas fazer do ordinário um terreno fértil para o extraordinário agir de Deus. Que a vida de Tadeu inspire você a viver com mais coragem, gratidão e esperança. Lembre-se, o impossível é apenas o começo para quem confia no amor de Deus. E mesmo que você se sinta pequeno ou invisível, saiba que seu testemunho pode ser a resposta para a oração de alguém. Se você se sentiu tocado por essas reflexões, compartilhe nos comentários como pretende aplicar os ensinamentos de Tadeu no seu dia a dia. Curta, inscreva-se no canal e envie este vídeo para alguém que precisa de esperança. Juntos, vamos construir uma comunidade de fé, acolhimento e transformação. Agora convido você a reservar alguns minutos para um momento especial de oração. Assim como Tadeu buscava a presença de Deus nos momentos de incerteza e desafio, nós também podemos encontrar força, consolo e direção na intimidade com o Senhor. Não importa onde você está ou como se sente, este é um tempo para abrir o coração, entregar suas causas impossíveis e renovar a esperança. Feche os olhos, respire fundo e permita-se silenciar a mente. Imagine-se como Tadeu, caminhando ao lado de Jesus, ouvindo suas palavras e sentindo seu amor. Traga à memória as situações que têm tirado sua paz, os sonhos que parecem distantes, as feridas que ainda doem. Coloque tudo isso diante de Deus, sabendo que Ele ouve cada súplica e conhece cada lágrima. Vamos orar juntos. Senhor Deus, Pai de misericórdia e bondade, neste momento me coloco diante de Ti, inspirado pelo exemplo do apóstolo Tadeu. Assim como ele, reconheço minhas limitações, meus medos e as lutas que carrego no coração. Peço-te, Senhor, que me conceda a coragem de perseverar, mesmo quando tudo parece impossível. Que eu aprenda a servir com humildade, a amar sem reservas e a perdoar como tu me perdoas. Dá-me um coração agradecido, capaz de enxergar tuas bênçãos nos detalhes do cotidiano.
Fortalece minha fé para que eu não desista diante das dificuldades, mas confie que teu tempo é perfeito e que nada é impossível para ti. Senhor, entrego-te minhas causas impossíveis. Os espectadores podem, neste momento, apresentar suas intenções em silêncio ou nos comentários. Peço-te que me ajudes a esperar com paciência, a agir com esperança e a ser instrumento de paz onde eu estiver. Que a vida de Tadeu inspire meus passos e que, mesmo nas horas de silêncio e anonimato, eu seja sinal do teu amor para quem precisa de consolo e esperança. Renova minha força, Senhor, e faz de mim um canal de bênçãos, que eu nunca me esqueça de que contigo o impossível se torna possível. Amém. Permaneça alguns instantes em silêncio, deixando que Deus fale ao seu coração. Se desejar, escreva sua oração ou intenção nos comentários. Este é o momento de confiar, de recomeçar e de acreditar que milagres ainda acontecem. A oração para Tadeu era fonte de força e renovação. Ele nos ensina que mesmo quando as palavras faltam, o silêncio diante de Deus é poderoso. Em momentos de dor, dúvida ou solidão, o apóstolo buscava refúgio na presença divina, encontrando ali a paz que o mundo não pode dar. Assim, somos convidados a transformar nossas inquietações em diálogo com Deus, confiando que Ele nos escuta e nos acompanha em cada jornada. Se você sente que sua fé está enfraquecida, lembre-se de Tadeu, que perseverou mesmo quando tudo parecia perdido. Não importa o tamanho do seu problema ou a profundidade da sua dor, Deus acolhe cada súplica, entende cada lágrima e responde no tempo certo. Permita-se entregar suas preocupações, medos e sonhos ao Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de você em cada detalhe. Neste momento, faça um exercício de gratidão. Agradeça pelas pequenas vitórias, pelos encontros inesperados, pelas oportunidades de recomeçar. Peça a Deus que aumente sua capacidade de reconhecer as bênçãos escondidas no cotidiano e que lhe conceda um coração sensível à dor do outro. Ore também por aqueles que passam por situações difíceis, especialmente os que se sentem sozinhos ou desanimados. Vamos continuar nossa oração. Senhor, ensina-me a confiar mesmo quando não vejo saída, a esperar com paciência quando tudo parece demorado, a servir com alegria mesmo sem reconhecimento. Que a vida de Tadeu seja inspiração para minha caminhada, lembrando-me de que cada gesto de amor tem valor eterno. Dá-me, Senhor, a graça de ser instrumento de reconciliação, de promover a paz onde houver conflito, de levar esperança onde houver desespero. Que minha fé seja luz para quem caminha na escuridão e consolo para quem perdeu a esperança. Renova em mim a certeza de que o impossível é apenas o começo para quem confia no teu amor. E que, assim como Tadeu, eu nunca desista de acreditar em milagres. Amém. Permaneça alguns minutos em silêncio, respirando fundo, sentindo a presença de Deus. Se desejar, escreva uma palavra de gratidão ou um pedido de oração nos comentários. Este é um tempo de recomeço, de cura e de renovação espiritual. A espiritualidade de Tadeu nos ensina que a oração não é apenas um pedido, mas também um diálogo de confiança, entrega e escuta. Em sua caminhada, ele aprendeu a silenciar o coração para ouvir a voz de Deus, mesmo quando tudo ao redor parecia confuso ou ameaçador. Esse silêncio interior é fundamental para quem deseja discernir a vontade divina e encontrar paz em meio ao caos. Se você está atravessando um tempo de espera, de dúvidas ou de decisões difíceis, permita-se buscar esse silêncio. Reserve alguns minutos do seu dia para simplesmente estar na presença de Deus, sem pressa, sem cobranças, apenas deixando que Ele te envolva com seu amor.
Muitas vezes, as respostas que buscamos chegam quando aprendemos a aquietar a alma e confiar que Deus está agindo, mesmo quando não percebemos. Neste momento, convido você a fazer uma oração de entrega total. Senhor, coloco em Tuas mãos minha vida, meus sonhos e meus medos. Reconheço que sozinho não consigo vencer todas as batalhas, mas confio que contigo posso superar qualquer desafio. Dá-me serenidade para aceitar o que não posso mudar, coragem para transformar o que está ao meu alcance e sabedoria para discernir o melhor caminho. Que eu nunca perca a esperança, mesmo diante do impossível. Que eu saiba esperar pelo Teu tempo, sem desanimar, e que cada dificuldade seja oportunidade de crescimento e amadurecimento. Ajuda-me a ser sinal do Teu amor para quem está ao meu redor e a espalhar esperança onde houver desânimo. Senhor, fortalece minha fé, renova meu ânimo e faz de mim um instrumento de paz, assim como fizeste com Tadeu. Que minha vida seja testemunho da Tua bondade e que mesmo nos dias de silêncio eu sinta a Tua presença ao meu lado. Amém. Permaneça em oração, sentindo a presença de Deus e permitindo que Ele renove suas forças. Se desejar, compartilhe nos comentários uma palavra de confiança ou um pedido especial. Este é um tempo de esperança, de cura e de recomeço. Ao longo da história, homens e mulheres de fé encontraram na oração a força para superar desafios, reconstruir sonhos e recomeçar após as quedas. Tadeu é um exemplo de quem fez da oração um caminho de intimidade com Deus, mesmo nos dias de silêncio e solidão. Ele nos lembra que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Há um Deus que cuida, consola e transforma cada lágrima em esperança renovada. Se você sente que carrega um fardo pesado, lembre-se de que pode depositar tudo aos pés do Senhor. Não existe dor que Ele não possa curar, nem situação que esteja fora do alcance do seu amor. A oração é o espaço onde encontramos respostas, mas acima de tudo, onde experimentamos a presença que acalma o coração e fortalece a alma. Neste instante, faça um compromisso de reservar todos os dias um tempo para buscar a Deus em oração. Não precisa de palavras bonitas, apenas sinceridade. Abra o coração, conte seus medos, agradeça pelas vitórias e peça força para continuar. Assim como Tadeu, você descobrirá que a fé se renova a cada encontro com o Senhor e que milagres acontecem quando menos esperamos. Que esta oração seja semente de esperança em sua vida. Que mesmo nos dias difíceis, você encontre consolo na presença de Deus e coragem para não desistir. Lembre-se, a oração é o elo que nos une ao céu, a ponte que nos permite atravessar os vales da vida com confiança e serenidade. Se este momento de oração tocou seu coração, compartilhe nos comentários sua intenção ou agradecimento. Curta, inscreva-se no canal e envie este vídeo para alguém que precisa de consolo e esperança. Vamos juntos fortalecer essa corrente de fé e oração. Chegamos ao final de mais um episódio especial, mergulhando na inspiradora trajetória do apóstolo Tadeu. Ao longo desta jornada, vimos que a fé perseverante, o serviço silencioso e a esperança diante do impossível podem transformar vidas e deixar marcas eternas. Tadeu nos ensinou que não precisamos de reconhecimento ou aplausos para fazer diferença. Cada gesto de amor, cada oração sincera e cada atitude de compaixão tem valor diante de Deus. Agradeço de coração por sua companhia, por cada minuto dedicado a refletir, orar e aprender conosco. Sua presença aqui é muito importante e faz desta comunidade um espaço de acolhimento, fé e crescimento mútuo. Lembre-se, você não está sozinho. Assim como Tadeu caminhou ao lado de outros discípulos, nós também seguimos juntos, apoiando e encorajando uns aos outros.
Se esta mensagem tocou seu coração, continue acompanhando nossos episódios. Teremos muitas outras histórias inspiradoras, personagens marcantes e lições que podem transformar o seu dia a dia. Sua participação é fundamental. Compartilhe nos comentários suas impressões, dúvidas ou testemunhos. Sua história pode ser fonte de esperança para muita gente. Prepare-se para os próximos episódios, onde vamos explorar novas jornadas de fé, coragem e superação. Aqui, cada encontro é uma oportunidade de renovar a esperança e fortalecer a confiança em Deus. Se este conteúdo fez sentido para você, curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança e venha fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo encontro. Antes de nos despedirmos, quero reforçar que cada episódio aqui é pensado com carinho para trazer inspiração, conhecimento e acolhimento para a sua vida. O exemplo de Tadeu mostra que todos nós, independentemente da trajetória, podemos ser instrumentos de transformação. Não importa se você se sente pequeno, invisível ou sem forças, Deus vê o seu coração e valoriza cada passo de fé. Aqui na nossa comunidade, cada comentário, cada partilha e cada oração formam uma corrente de esperança. É emocionante ver pessoas de diferentes lugares, idades e histórias se unindo para crescer na fé e apoiar uns aos outros. Por isso, não hesite em participar. Sua voz é importante. Sua dúvida pode ser a dúvida de muitos, e seu testemunho pode acender a esperança em outros corações. Nos próximos episódios, vamos abordar temas como perdão, superação, milagres do cotidiano e a força da oração em família. Teremos convidados especiais, momentos de reflexão profunda e, claro, muito espaço para você interagir e sugerir temas. Este canal é feito para você e com você. Se você conhece alguém que precisa de uma palavra de ânimo, envie este vídeo. Compartilhar esperança é um dos maiores presentes que podemos oferecer ao mundo. E lembre-se, a cada novo dia, Deus renova suas misericórdias e nos dá a chance de recomeçar. Quero também agradecer a todos que têm participado ativamente nos comentários, enviando perguntas, testemunhos e sugestões. Vocês tornam este espaço mais rico, dinâmico e cheio de vida. Cada mensagem lida é motivo de alegria e inspiração para continuarmos produzindo conteúdos que tocam o coração e fortalecem a fé. Se você chegou até aqui, saiba que faz parte de uma grande família espalhada por todo o mundo. Não importa se é sua primeira vez ou se já nos acompanha há muito tempo, sua presença é um presente para nós. Que este canal seja sempre um lugar onde você se sinta acolhido, respeitado e motivado a crescer espiritualmente. Lembre-se de que a caminhada da fé é feita de altos e baixos, de dúvidas e certezas, de momentos de silêncio e de celebração. Assim como Tadeu, todos nós enfrentamos desafios, mas também colhemos frutos de esperança, amizade e superação. Nunca subestime o poder de uma palavra de carinho, de um gesto de solidariedade ou de uma oração feita com sinceridade. Aproveite para convidar amigos e familiares para fazerem parte desta comunidade. Compartilhe os episódios que mais te tocaram, envie sugestões de temas e ajude a espalhar essa corrente de fé. Juntos, podemos transformar vidas e construir um mundo mais justo, fraterno e cheio de esperança. É importante lembrar que cada história compartilhada aqui pode ser o ponto de partida para uma transformação na vida de alguém. Muitas vezes, uma simples mensagem, um testemunho ou até mesmo um comentário de apoio pode ser a resposta que alguém esperava para não desistir. Por isso, nunca subestime o valor da sua participação. Você pode ser canal de bênçãos na vida de muitos, mesmo sem perceber. Agradeço também a todos que têm orado por este projeto e por cada pessoa que faz parte desta comunidade.
Suas orações sustentam, fortalecem e abrem caminhos para que a mensagem de esperança alcance ainda mais corações. Se você sente vontade de ajudar ainda mais, considere compartilhar nossos vídeos em grupos, redes sociais ou até mesmo em encontros presenciais de oração e reflexão. Nosso compromisso é continuar trazendo conteúdos que alimentem a fé, inspirem atitudes concretas de amor e promovam a união entre pessoas de diferentes lugares e histórias. Queremos ouvir você. Quais temas gostaria de ver nos próximos episódios? Que dúvidas sobre a fé, a Bíblia ou a vida cristã você gostaria de aprofundar? Sua opinião é fundamental para que este canal seja cada vez mais relevante e acolhedor. Não se esqueça, a cada novo episódio renovamos juntos a esperança de que dias melhores virão. E mesmo diante das tempestades, podemos confiar que Deus está conosco, guiando cada passo e transformando cada dificuldade em oportunidade de crescimento. Ao encerrarmos este episódio, quero deixar um último lembrete. A jornada de fé é feita de passos pequenos, mas constantes. Não importa onde você está no seu caminho espiritual. O importante é não caminhar sozinho. Aqui, você sempre encontrará uma palavra de ânimo, um espaço para partilhar suas dúvidas e um grupo de pessoas dispostas a orar e torcer por você. Que a história de Tadeu permaneça viva em seu coração, inspirando atitudes de coragem, humildade e esperança. Que cada novo dia seja uma oportunidade de colocar em prática os aprendizados que compartilhamos aqui. Servir sem esperar reconhecimento, perdoar sem reservas, recomeçar sempre que necessário e confiar que Deus pode fazer o impossível. Agradeço por ter dedicado seu tempo a esta jornada conosco. Sua presença faz toda a diferença. Continue interagindo, enviando suas perguntas e testemunhos e convidando mais pessoas para fazerem parte desta comunidade. Juntos, somos mais fortes e capazes de transformar o mundo ao nosso redor. Fique atento aos próximos episódios. Teremos novos temas, convidados especiais e momentos de oração que certamente vão tocar sua vida. E lembre-se, a esperança se renova a cada encontro, a cada história compartilhada, a cada oração feita em unidade. Se este conteúdo te inspirou, curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as novidades. Compartilhe este vídeo com quem precisa de esperança e venha crescer conosco. Até o próximo episódio. Para quem deseja se aprofundar ainda mais na vida e legado do apóstolo Tadeu, separei algumas curiosidades e sugestões especiais. Curiosidades. Tadeu é também conhecido como Judas Tadeu ou Lebeu, e não deve ser confundido com Judas Iscariotes, o traidor. Na tradição católica, ele é considerado o padroeiro das causas impossíveis, sendo invocado especialmente em momentos de desespero ou grandes desafios. Relatos antigos afirmam que Tadeu teria levado uma imagem de Jesus, conhecida como Mandilion, ao rei Abgar de Edessa, marcando um dos primeiros registros de ícones cristãos. Sua festa litúrgica é celebrada em 28 de outubro, junto com São Simão, o Zelote. Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? João 14:22. Uma pergunta de Tadeu, que revela sua busca sincera por compreensão e inclusão. A fé não elimina os desafios, mas nos dá força para superá-los. Reflexão inspirada em sua trajetória. Indicações de leitura e aprofundamento. Bíblia Sagrada. Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Listas dos apóstolos e episódios de Pentecostes. Epístola de Judas, Novo Testamento, tradicionalmente atribuída a Tadeu, traz conselhos sobre perseverança e fidelidade. Os 12 Apóstolos, livros e artigos diversos, para conhecer mais sobre o contexto histórico e a missão dos primeiros discípulos.
Catecismo da Igreja Católica, para Farfara 857-860, sobre a missão apostólica na Igreja. Procure conhecer a devoção popular a São Judas Tadeu em diferentes países. Em muitos lugares, há santuários, festas e testemunhos de graças alcançadas, mostrando como sua história continua viva na fé do povo. Se gostou dessas curiosidades e dicas, salve este vídeo para consultar sempre que quiser se aprofundar. Deixe nos comentários outras sugestões de leitura ou curiosidades sobre Tadeu e compartilhe com amigos que também desejam aprender mais. Até o próximo episódio. Se você ficou conosco até aqui, merece um presente especial. Uma reflexão extra para guardar no coração e levar consigo para a vida. Imagine que Tadeu, em sua simplicidade, pudesse sentar ao seu lado hoje. O que ele diria? Talvez algo assim: não espere o momento perfeito para começar a viver sua missão. O extraordinário nasce do ordinário e Deus faz milagres através de pessoas comuns que têm coragem de dar o primeiro passo. Não tema os dias difíceis. São eles que revelam a força da sua fé. E nunca subestime o poder de um pequeno gesto de bondade, pois para alguém pode ser o início de uma grande transformação. Lembre-se, cada dia é uma nova oportunidade de recomeçar, de perdoar, de acreditar e de espalhar esperança. Mesmo que ninguém veja, Deus vê. Mesmo que pareça pouco, no reino de Deus tudo o que é feito com amor tem valor eterno. Se hoje você precisava de uma resposta, talvez ela esteja nesta mensagem. Confie, recomece, não desista. O impossível é apenas o começo para quem acredita. Conta-se que, certa vez, um jovem procurou um sábio e perguntou: o que posso fazer para que minha vida tenha sentido, mesmo quando ninguém reconhece meus esforços? O sábio respondeu: plante uma árvore. Talvez ninguém veja quando ela crescer. Talvez ninguém saiba que foi você quem a plantou. Mas um dia alguém descansará à sua sombra, alguém colherá seus frutos, e sua vida terá feito diferença, mesmo sem aplausos. Assim também é com a fé e o bem que você semeia. Muitas vezes, os frutos só aparecem muito tempo depois, e talvez nem sejam para você, mas para outros que virão. Não desanime se o mundo não perceber sua entrega. Deus vê cada semente lançada com amor. Que essa história te inspire a continuar plantando esperança, mesmo em solo árido. Um pequeno gesto de hoje pode ser o milagre de amanhã na vida de alguém. Se essa história te motivou, escreva nos comentários: vou continuar plantando esperança, e compartilhe esta mensagem com quem precisa de ânimo.